Bom, agora nós vamos entrar na parte que a gente não viu ainda. Até agora a gente estava vendo só coordenadas, certo? O que a gente vai começar a ver agora? A gente vai começar a entrar na parte de programação para a gente jogar no CNC mesmo. O que a gente tem que fazer aqui então? A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente tem que dar um nome para o nosso programa. O nome na programação CNC, ele sempre vai ser o O, a letra O maiúscula, todas as letras vão ser em maiúscula, tá? E daí ele vai ter uma sequência de números. Geralmente vão ser 4 números. Então, como é o nosso primeiro programa, eu vou deixar como 0001, tá? O nome aqui não importa, basicamente na hora que eu for procurar lá na máquina, eu vou procurar por esse nome aqui. Tipo, o programa O0001 é da peça 28, por exemplo. Aí eu vou achar ele lá e mandar ele rodar, tá? Agora aqui nós vamos fazer o que a gente chama de cabeçalho padrão. A primeira linha, então, ela vai ser sempre assim quando a gente estiver trabalhando em fresamento, tá? Que é o tipo de peça que a gente está trabalhando agora. Então a primeira linha vai ser G17, G21, G54, G90 e G94. São esses 5 comandos IG aqui que a gente vai utilizar. Quero saber o que significam esses comandos IG. Lá no Unimestre também deixei disponível para vocês, tem essa lista de funções G e M aqui, tá? Tem a lista de funções G e a lista de funções M. Nós vamos entrar então nas funções G, que é a que nós estamos utilizando agora, e nós vamos olhar lá o que significa o IG que a gente arrumou. Primeiro G, G17. Seleciona o plano de trabalho XY. Basicamente é para a gente selecionar o plano que a gente aprendeu a tirar as coordenadas, tá? Então a gente estava trabalhando com X e Y, que é as coordenadas que a gente trabalha. Se a gente quisesse, a gente poderia inverter o nome das coordenadas ali para X, Z e Y, Z. Daí no caso do G18, que é X, Z, seria o Y a altura. Mas isso basicamente só vai confundir, tá? Então a gente vai usar sempre o G17, que é o padrão das máquinas, que é o que todo mundo usa. Depois, qual que é o próximo comando que a gente utilizou? Foi o G21. O G21 é entrada de dados em milímetro. Se eu estivesse trabalhando em polegada, eu usaria G20, certo? Como é em milímetro, milímetro é muito mais fácil para a gente, não precisa converter nem nada. É o sistema que a gente está acostumado, vamos usar G21. G54 é o primeiro sistema de coordenada de trabalho, ele está escrito aqui. Basicamente, o G54 quero usar o ponto zero do G54. Do G54 até o G59 são todos pontos zeros, então eu posso ter mais de um ponto zero salvo na máquina ao mesmo tempo. Vamos supor que eu tenha duas morsas montadas na fresa, e eu tenha a morsa 1 como G54 e a morsa 2 como G55. Posso usar qualquer um deles, mas a gente costuma usar o G54 porque ele é o primeiro, tá? Depois, G90, a gente já viu que é o sistema de coordenadas absolutas, que é sempre em relação ao ponto zero. É o sistema de coordenadas mais simples, que ele já vem habilitado na máquina também. Esses que tem o asterisco do lado é os que já vem habilitado na máquina. E o G94 é o avanço em milímetro barra polegada por minuto, que é o tipo de avanço para fresamento, tá? Quando a gente for ver lá em torneamento, mais para frente, a gente vai usar o G95, que é milímetro ou polegada por rotação. Como a gente está trabalhando fresamento, G94. Então essa é a primeira linha de trabalho que a gente vai utilizar, tá? A segunda linha que a gente vai fazer, a gente vai mandar a nossa ferramenta, vamos usar o comando G53, G0, Z0. O que isso está dizendo para a gente? Aqui no G53 eu tenho o sistema de coordenadas da máquina, tá? Então ele vai pegar os sistemas de coordenada da máquina. Z0, o G0 é o avanço rápido, é o primeiro comando que a gente tem.
de forma linear, e o Z0 é a posição zero na relação à altura, tá? Por que que a gente está mandando ela para a posição zero? A gente vai selecionar uma ferramenta agora, no que a gente chama do magazine do nosso CNC. Para a gente pegar a ferramenta, ele tem que estar na posição zero, tá? Deixa eu procurar uma foto do magazine, caso vocês não conheçam, aqui para mostrar. Ó, então, eu vou ter lá na máquina um magazine como esse aqui, ó. Deixa eu abrir a imagem maior, ó, que ele vai ter várias ferramentas montadas ali. As várias ferramentas que eu vou utilizar nesse programa e talvez algumas que eu nem vou utilizar, mas elas estão ali porque elas já estão no padrão da máquina. Eu monto as ferramentas e daí elas ficam naquelas posições ali que estão marcadas 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É comum a gente ter pelo menos 16, tá? Na questão do centro de usinagem. Mas tem centro de usinagem que tem 24 ferramentas, 22, enfim. Próxima linha que a gente vai utilizar agora. A gente vai chamar a primeira ferramenta que a gente vai utilizar. Então, eu vou utilizar o comando T1, M6, que basicamente o que eu estou fazendo? O T é a ferramenta, que é tool em inglês. Então, T1, ferramenta 1, e o M6 eu estou mandando ele realizar a troca, que é o que tem aqui na lista de funções E. Então, M6 efetua a troca de ferramenta. Então, eu mandei ele chamar aqui na ferramenta 1 com o comando M6, tá? Sempre que eu quiser selecionar a ferramenta, eu vou utilizar o comando T e vou dizer qual que é o número da minha ferramenta. Agora, qual que é a ferramenta que eu vou utilizar aqui na ferramenta como ferramenta 1? Isso sou eu, programador, que defino. Posso arrumar a ferramenta que eu quiser, basicamente. Uma ferramenta que a gente vai utilizar aqui, como se a gente fosse fazer esse passe. Bom, ele tem 3 milímetros aqui para a gente tirar. O que a gente vai fazer, então, selecionar uma fresa um pouco maior do que a fresa de 3 milímetros. Vamos selecionar aqui uma fresa de 8, por exemplo. Não vou arrumar o símbolo do diâmetro só porque o CNC não aceita, tá? Eu sei que essa parte aqui do começo, quando a gente está vendo a primeira vez, parece um pouco confuso, por enquanto, um monte de comandos que eu estou falando, mas conforme a gente for fazendo mais alguns exemplos, vocês vão ver que ele é mais simples do que parece, tá? Próxima linha que a gente vai arrumar. A gente vai mandar a ferramenta girar. Eu só troquei a ferramenta, ela ainda não está girando. Então eu vou mandar ela girar com o comando S. E aí, quantos RPM eu quero que ela gire? Aí eu vou numa outra tabela que eu deixei disponível para vocês lá também, que é essa tabela aqui de avanços e rotações. E eu vou procurar uma fresa de 8 milímetros. Então eu tenho aqui, ó, fresa metal duro inteiriça, 8 milímetros, nós vamos fazer um desbaste. Então ela vai girar 3.400 RPM e o avanço depois a gente vai arrumar como 340 milímetros por minuto. Nosso S ali é a rotação. Então aqui vai ser 3.400 RPM e aqui M3, que é para ela girar no sentido horário. Não vou ficar mostrando aqui as tabelas, tá? Toda vez que eu for falando o que significa cada coisa, só para a gente não perder muito tempo no exemplo, tá? Mas depois, quando eu for arrumar ele lá na sala virtual para vocês, aí eu deixo descrito aqui embaixo, M significa tal coisa, o G53 significa tal coisa, beleza? Tá. Nossa ferramenta, então, está girando. Agora nós vamos mandar ligar o fluido de corte com o comando M8. Então, se você está trabalhando no convencional, alguns têm aquela bomba que você liga lá para sair o fluido, e alguns você tem que ser um pouco mais arcaico, que você tem geralmente uma garrafinha ali que você tem o fluido de corte, que é o que você utiliza. Aqui no CNC, ele tem um reservatório, e basicamente a gente não precisa se dar o trabalho de ligar ele de forma manual, a gente já arruma no programa. O que a gente vai fazer agora?
vamos utilizar agora os comandos para a gente posicionar a nossa ferramenta perto lá da nossa peça. Então, aonde que vai começar o corte? A gente está com o nosso ponto zero. Vamos começar ele como se fosse aqui embaixo, nosso ponto A. Vamos jogar um pouco para fora da nossa peça, tá? Então, nós vamos ter aqui, vamos acionar o G54 de novo, para ele puxar os comandos do ponto zero que a gente quer. Vamos acionar o G0 para ele ir rápido. Então, até agora a gente está usando só G1, G2 e G3, né? Que é quando a gente já está cortando. Quando a gente quer só aproximar, a gente vai com G0. O nosso X a gente pode posicionar em 0, porque a gente vai ir cortando de baixo para cima e fazer o contorno. E o nosso Y, a nossa fresa tem 10. Vamos jogar aqui como pode ser menos 10, só para ele ir 10 milímetros para baixo da nossa peça, tá? Para ficar mais deslocado. Agora, a gente vai posicionar em Z. Então, ele está lá em cima, lá onde ele troca a ferramenta. A gente vai posicionar para ele chegar próximo da nossa peça. Então, a gente vai utilizar o G43, que é o comando que ele vai ativar a compensação de altura, porque como eu tenho diferença nas ferramentas aqui, ó, cada ferramenta dessa tem uma altura diferente, certo? Então, cada uma delas eu vou ter que ter um zeramento diferente. Se eu estou trabalhando aqui, então, com a ferramenta 1, eu tenho que habilitar o G43 e ligar a compensação de altura para a ferramenta 1 e ligar a compensação de diâmetro da ferramenta 1 também. Vamos abaixar próximo da nossa peça, mas ainda não em cima, tá? Então vamos deixar ele aqui como Z2. Só para garantir, chegou perto, caso tenha algum errinho de zeramento, alguma coisa assim, para ele não ir direto com avanço rápido para cima da nossa peça. Agora, vamos habilitar o comando G1. Vamos arrumar aqui agora o Z de menos o rebaixo da nossa peça. Deixa eu puxar outra vista aqui que eu não lembro de quanto que ele é. Ó, nós temos aqui um rebaixo de 5 milímetros. O ponto zero vai estar lá em cima, tá? Então nós vamos fazer o rebaixo aqui como Z menos 5. Quem já trabalha com usinagem também sabe que a gente geralmente não iria dar um passe de 5 milímetros de uma vez numa peça, tá? Para tirar. Aqui é só porque eu estou fazendo um exemplo mais simples com vocês primeiro, só para a gente entender como é que funciona a parte da movimentação. Tranquilo? Então aqui Z-5, e daí nós vamos habilitar o avanço da nossa ferramenta. Então o avanço a gente habilita com um F. Se vocês lembram que a gente viu lá naquela tabela da fresa de 8 milímetros, era de 340. Tá? De novo, recapitulando. Primeiro cabeçalho, aqui a gente posicionou na altura para trocar a ferramenta, selecionamos a ferramenta 1 e trocou, mandamos ela girar com S, M3 que é o sentido horário, ligamos o fluido de corte, posicionamos um pouco para baixo, mandamos ela chegar perto da nossa peça com a compensação de altura e agora nós abaixamos até a profundidade que ela vai começar a cortar. Agora nós vamos utilizar o que a gente chama... aqui tem também colocar os comandos do lado, o que que significa? Tu diz, por exemplo, do lado de cada linha, assim, tipo cabeçalho, aqui posicionar ferramenta para troca, isso? Para facilitar, tá, tranquilo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Do lado ali, só para a gente saber. Isso. Sem problema. Ó, não sei se vocês perceberam, eu arrumei aqui parênteses, tá? Os comentários. O CNC, ele aceita comentários, se você fizer.
só que ele não aceita cedilha aqui, tem que ser tudo maiúsculo. Tudo que eu arrumar dentro do parênteses aqui está como comentário. Vou arrumar aqui, tá, deixa eu arrumar das linhas que eu já fiz aqui, só para a gente não se perder então. Então, selecionar a FESA 8, que está na ferramenta 1. Aqui, girar a 3.400 RPM, sentido horário. É a maioria das ferramentas que a gente vai utilizar. M8, ligar fluido de corte. Aqui no G54, posicionar fora da peça, para a gente poder descer. G40, aqui faltou um G41, que é para compensar o raio também. O G43 é para compensar a altura, o G41 para compensar o raio. Porque as coordenadas que a gente dá é sempre a partir do centro da ferramenta, tá? Então, compensar altura e raio. E aqui, descer até a altura de corte e ligar o avanço. Beleza. Até aqui, pessoal, tá mais ou menos ou tá um pouco confuso demais para vocês? Sei que ele é um pouco dificilzinho de assimilar no começo, mas vocês vão ver que depois nos exemplos é praticamente só cópia desse exemplo que eu tô dando para vocês, tá? Até aqui tá tranquilo? Ou tem alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo por enquanto, pessoal. Beleza. Agora, então, a gente vai fazer o comando das peças que a gente está acostumado a fazer, tá? Lembrando que a gente vai cortar esse quadrado interno dela aqui. Então, a gente vai fazer o G1, vamos mandar ele ir com x3, y menos 10, porque a gente ainda está 10 milímetros aqui para baixo. Então, eu só posicionei para ele vir aqui 3 milímetros para ele ficar alinhado com essa linha. A gente vai subir agora, então, na próxima linha, com G1, o X continua 3, até lá em cima seria 50. Mas aí eu tenho 3 milímetros aqui, vai ser Y 47. Agora o que a gente vai fazer é jogar aqueles pontos que a gente já estava acostumado a tirar antes. Então, aqui seria como se fosse abaixo do ponto A. Aqui seria como se fosse o ponto B. Deixa eu arrumar os pontos aqui só para a gente não se perder. Ponto A. Ponto B. Ponto C. Ponto D. A gente não tirou ela porque agora, basicamente, a gente já entendeu como é que ele funciona o sistema de coordenadas. Eu só arrumei aqui para facilitar um pouco agora, tá? Como é tudo linha reta, vai ser tudo G1. Então aqui G1 de novo. O X agora, 80 menos 3 vai ser 77. O Y continua sendo 47. Vai ser o ponto C. G1 de novo. O X continua sendo 77, o Y agora vai ser 3. Vai ser o ponto D. E agora, a gente estava acostumado a voltar exatamente para o ponto A, né? A gente vai passar um pouquinho para a esquerda, só para livrar ela da nossa peça. Então, a gente vai jogar um pouco mais do que o ponto A. Então, G1, o X agora a gente vai mandar para menos 10. E o Y continua sendo 3. Saímos aqui da nossa peça, então. O que a gente precisa fazer agora? Precisa jogar a ferramenta lá para cima de novo. Então, vamos afastar
a ferramenta aqui com G40, que ele vai tirar a compensação do raio da ferramenta, G1, e vamos deixar o Y, o X, como menos 20, para ele jogar um pouquinho mais para fora. O Y continua sendo 3. Depois, vamos fazer o comando agora para ela voltar para a posição inicial, a altura dela, com o G53. Aqui vai ser G0 para ela mexer rápido, Z0 para ela voltar à posição inicial, e o G49 ele vai cancelar aquela parte da compensação da altura da ferramenta. Então aqui é só para subir a ferramenta. Aqui é passar um pouco do ponto A. E aqui, afastar ferramenta da peça. Já terminei, já afastei, já subi a ferramenta de novo. Vou simplesmente dar um comando agora no final, que significa término de programa, que é o M30. Então, termino o programa. Basicamente, o nosso primeiro programa que a gente fez é esse. Bem simples. Por enquanto está tranquilo? Vamos jogar ele lá no simulador para a gente ver como que ele se comporta então. Nossa peça aqui, deixa eu ver o quanto que ela tem só as medidas totais. 15, 50 e 80. Ó, aqui no simulador, se vocês já têm ele baixado, quiserem tentar acompanhar também, a gente vai vir aqui ó, em File, que é arquivo. Vamos aqui em New CNC Program Wizard, que é o novo programa CNC. Vamos avançando. Aqui ele quer saber se é fresamento ou torneamento. A gente vai em Milling, que é fresamento. Quer saber se a gente quer usar ferramentas e peças já pré-programadas. A gente vai em não. Se a gente quer criar uma nova peça, é o que a gente vai fazer. Agora as medidas. Em X ela tem 80 milímetros. Em Z ela tem 15. E em Y ela tem 50. Aqui tem para a gente selecionar o material, mas a gente não precisa por enquanto. Aqui ele quer saber se a gente quer dar um offset no começo. Eu vou deixar só para ela não ficar muito no canto ali da mesa. Vou deixar aqui com 100 e aqui com 50. E se ele quer que mudar o ponto zero lá para a peça no canto inferior, que nem a gente estava usando, que é o que a gente vai fazer. Beleza, tá pedindo para dizer o nome do programa. Eu vou deixar como O0001, que é o mesmo que a gente já estava fazendo até agora. E ó, ele cria um bloquinho para a gente ali, tá? Então, a nossa ferramenta, ela tá aqui, essa como se fosse a nossa máquina CNC, né? E aqui na esquerda, ela teria ali aquele magazine que é onde todas as outras ferramentas estão. O que eu vou fazer aqui, então, é pegar esse documento do Word aqui que eu tenho e eu vou colar aqui no canto, ó, na nossa programação. A única coisa é que no simulador eu vou ter que apagar o nome, porque ele já vem configurado o nome lá, que ele pede pra gente. E eu não posso usar o G54 no simulador. Então eu vou ter que apagar aqui o G54 que eu fiz. Na máquina real eu não posso apagar, tá? Mas aqui eu vou ter que apagar. Outro detalhe. Aqui, o simulador ele tem ferramentas pré-programadas. A gente tinha deixado a fresa na ferramenta 1. Aqui eu vou ter que achar qual que é a fresa de 8. Ó, aqui é a fresa 2. Ó. T2 end 1000, 8 milímetros. Então, eu vou selecionar a ferramenta 2 aqui. Consequentemente, o nosso H e o nosso D, que estão aqui, tem que ser relacionado à ferramenta 2 também. Então é H2 e D2. Isso só no simulador, tá?
Vou botar ele rodar aqui agora para a gente ver como que vai ficar a nossa peça. Pegou a ferramenta, abaixou. Tá, pera aí. Ele tem algum comando aqui que ele se perdeu. Só vamos ver o que que é. Botar ele rodar de novo e vamos ir devagarinho. Vamos simular ele aqui de novo. Ah, beleza. Agora foi. Tá. O que eu tinha feito de errado antes, pessoal? Tinha deixado a compensação de raio lá em cima junto com a compensação de altura. E daí ele não estava reconhecendo porque estava na mesma linha. Aí depois que eu abaixei os M5, eu joguei o G41 e o D2 aqui para baixo. Deixa eu copiar ele aqui e vou jogar aqui no Word para ficar maior para vocês conseguirem enxergar. Aqui ele vem coloridinho por causa do simulador, tá? Jogando aqui. Ó. Então, aqui, ó, esse G41D2 estava junto com o G43. Aí ele estava na mesma linha e ele não estava entendendo. Aí eu joguei para a linha de baixo e ele foi. Então, basicamente, o simulador é interessante por conta disso, tá? Às vezes, se eu fosse jogar lá na máquina, era o que bastava para quebrar uma ferramenta antes de eu conseguir fazer, antes de eu terminar a minha programação, só no teste da minha programação. Então, aqui eu venho e simulo ela antes e eu já tenho uma ideia de como que ele vai se comportar, tá? Aqui 10, raio de 5 e a altura aqui de 8. Basicamente, o começo que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa, tá? Então, a parte do cabeçalho vai ficar igual, a parte de posicionar a ferramenta para troca vai ficar igual, a parte de selecionar a ferramenta também vai ficar igual, vai começar a mudar a partir do S. Então, deixa eu copiar todas essas linhas aqui. Ó, vamos criar um documento novo aqui. Deixa eu jogar o desenho da peça mais para a esquerda para ficar mais fácil. Beleza. Aqui. Ó, vamos jogar. É o nosso segundo programa. Então vamos deixar o nome dele como 2. Aqui a gente pode deixar o nome da ferramenta, supondo que a fresa 8 ainda está na ferramenta 1, se ele tem mais posições, a gente pode deixar em outra. Ferramenta 2, por exemplo, a gente provavelmente vai ter que mudar de acordo com o que a gente achar lá no programa, tá? Como aqui agora é um de 10, se eu quiser fazer num passe só, eu vou precisar de uma ferramenta maior. Então dá para a gente usar aqui uma fresa de... Acho que tem fresa de 20 lá naquele simulador. Vamos olhar lá na tabela daí quais são o avanço e rotação para fresa de 20. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. 1900 e o avanço de 1200. Então, o nosso S aqui vai ser 1900 e depois o F vai ser 1200. Terminei a parte da rotação, vou usar o M8 para ligar o fluido de corte, da mesma forma que eu usei no programa anterior. Vou ligar o G54 de novo. E vou posicionar para baixo da peça de novo. Antes eu tinha posicionado 10 milímetros, certo? Como a nossa fresa agora é de 20, vamos posicionar 25 milímetros para fora, só para garantir que ela não vai pegar no material bruto. Pode falar. Esse 1900 ali é o quê? É a rotação da ferramenta. Ah, e tá 3.400 lá. Isso, é porque antes era uma fresa de 8.
Aí a gente pega pela tabela, a fresa de 8 é 3.400, a rotação. Agora, como é uma fresa de 20, aí a gente olha na tabela aqui, ela vai ser 1.900 a rotação. E daí o avanço de 1.200, beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Esses cálculos aqui das rotações, a gente vai ver um pouco mais depois, tá? Só para não confundir agora, eu já deixei essa tabela pronta com as brocas, pastilheiro e fresa que a gente vai utilizar. E daí a gente só vai consultar a tabela por enquanto, tá? Então, ligamos a rotação, posicionamos para baixo da peça. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar a compensação de altura e aproximar a ferramenta. Antes a gente estava usando a ferramenta 1, então agora, como a gente está usando a ferramenta 2, compensação de altura tem que ser para a ferramenta 2 também. Z2, para ela ficar 2 milímetros para cima da peça. Agora, a gente vai mandar ela abaixar. Ela tem 8 milímetros o rebaixo. Lembrando de novo, a gente não faria isso num passe só, mas como a gente está fazendo só os primeiros para vocês entenderem qual que é a ideia, a gente vai fazer como se a gente estivesse tirando tudo. Então, aqui agora vai ser G1, para ela ir avanço mais lento, sentido linear. O Z vai ser menos 8. E o F, a gente viu lá na tabela, é de 1.200. Então a gente desce até na altura de corte com o avanço programado. Se a gente não arrumar o valor do F aqui, ela vai descer no último avanço que estava programado na máquina. Então, se a gente fez aquele último programa antes, ela vai andar 340, por exemplo. Mas se tivesse um outro programa que estava indo muito mais rápido, ela iria andar naquela velocidade muito mais rápido. Então é importante da gente não esquecer essa parte do avanço. Aqui agora, a gente vai começar a cortar aqui por baixo de novo, só que tem um detalhe. O nosso ponto A, que a gente arrumaria, pode falar. Aquele -8 que o senhor colocou significa a altura da peça? Exatamente. Ó, aqui em cima, nessa linha aqui, seria a linha 0, tá? Para cima dela, ela é positivo, para baixo seria negativo. Então, aqui como ele é 8 milímetros de profundidade, que eu tenho esse rebaixo que eu vou fazer aqui, aí por isso ela fica menos 8, beleza? Beleza, professor, obrigado. Tá, vamos voltar aqui então. Menos 8. Agora, nós vamos posicionar então a nossa peça para ela já ir partir cortando. Antes nós tínhamos o ponto A aqui, que era o canto vivo aqui, né? Agora nós temos um raio. A forma mais fácil que nós temos de fazer é, vamos subir ela inteira até lá em cima, desconsiderar aqui esse raio, e aí depois, na hora que a gente estiver terminando o contorno, a gente faz o raio, e daí passa um pouquinho por cima dele. Então vamos fazer aqui. Deixa eu achar aqui o documento 2. Nós vamos posicionar agora, ligar a compensação de raio, G41, diâmetro da ferramenta 2, então tem que ser D2, G1, o nosso X aqui vai ser 10, e o nosso Y continua sendo menos 25, que é onde ele já estava. Então, abaixo do ponto A, que nem a gente já estava fazendo. Agora, a gente vai subir até como se fosse no ponto C. A gente vai subir até o começo do raio aqui de cima. Como se fosse o ponto C aqui, tá? Isso é o que a gente já viu nas últimas aulas agora, só coordenado. Então, G1, X continua sendo 10, o Y agora vai ser, até lá em cima eu tenho 50. Menos 5 da espessura do rebaixinho ali, menos 5 do raio, eu vou ter Y de 40.
Agora eu vou só jogar os contornos. Agora, como eu estou fazendo um raio no sentido horário, vai ser G2. O X vai ser 15, porque eu tenho 10 mais o 5 do raio. O Y vai ser 45. E daí, quando eu estou fazendo um raio aqui na programação, eu só tenho que adicionar uma coisa a mais do que a gente já estava vendo antes. Eu tenho que especificar qual que é o valor do raio. Então, eu vou arrumar aqui a letra R e 5. Raio de 5 no final. Vamos partir agora lá para a parte da direita. G1. O X tem 80 menos 10 menos 5. Vai ficar 65. O Y continua sendo 45. Agora, raio no sentido horário de novo. Então, G2, X 70, Y 40, raio de 5. Vou descer até o começo do raio da parte de baixo, ali da direita. Então, G1, aqui é X70, não G70. G1, X continua sendo 70, o Y tem o 5 mais o 5 do raio, então o Y vai ser 10. Raio no sentido horário de novo, então vai ser G2, X 65, Y5, raio de 5. G1 até o começo do raio, o X vai ser 15, X não G, X15, o Y continua sendo 5. Não fiz aquele raio do começo, lembra que eu comentei para vocês que a gente ia fazer ele lá no final? Então vamos fazer agora. G2, o X vai ser 10, o Y vai ser 10 também, e o raio de 5. Quando eu estou fazendo a programação CNC, não é bom a gente terminar ela no raio ali, porque senão, às vezes, se a ferramenta não está exatamente no diâmetro que a gente queria, ele pode ficar tipo uma pontinha sobressalente. Então a gente vai subir só um pouquinho ali para cima, não precisa seguir até lá em cima, tá? Então a gente vai pegar e vai mandar um comando de G1, X continua sendo 10, vamos subir para um Y15, por exemplo, só para evitar que ele fique ali um acabamentinho sem passar a ferramenta que a gente tem que tirar na lima depois. Então, aqui terminou o contorno que a gente queria fazer. O que a gente vai fazer agora? A gente vai afastar a ferramenta, então a gente vai tirar a compensação de raio com o G40, G1, e aí a gente pode tirar para o lado, para cima ou meio que numa diagonal para os dois. Só com cuidado para não bater em nada. Vamos tirar para o lado que é mais fácil. Então, G1, o X, para eu tirar um pastilheiro de 20 aqui, vamos tirar com menos 25, pelo menos, uns 5 milímetros de diferença. O Y a gente pode manter em 15 se a gente quiser, só para ele sair fora da nossa ferramenta. Então, aqui, afastar ferramenta. Agora a gente vai mandar subir a ferramenta com aquela mesma linha que a gente usou no outro programa. Então G53, G0, Z0, G49. Que aí ele vai subir a ferramenta. E por último a gente vai usar o M30, que é o que vai terminar o programa. Então, se a gente for comparar os dois programas que a gente fez, deixa eu puxar o outro aqui. Ó, a parte do cabeçalho, as primeiras linhas aqui, igual. O nome do programa a gente só mudou para o programa 2. A ferramenta que a gente usou, como era uma festa de 20, eu selecionei uma ferramenta 2, mas até aqui só muda o número da ferramenta. A rotação, como mudou a ferramenta também, muda o valor da rotação. Aqui é girar 1900, não a 3400. A parte do posicionamento aqui, etc.,
mudou um pouco aqui, ó, no Y. Antes a gente estava com 10, só porque a nossa fresa era de 8. Agora, como a gente está com a fresa de 20, a gente afastou 25, só para garantir que ela descesse fora da peça. E o resto que mudou, basicamente, foi a parte do contorno, certo? As outras coordenadas que a gente deu são todas bem similares. Vamos jogar a nossa programação lá no nosso simulador para a gente ver se ela vai estar de acordo também. Ó, como o bloco que a gente tem é o mesmo, eu nem vou criar um programa novo e fazer bloco novo, vou só jogar ela aqui em cima. Então, deixa eu copiar aqui. Já estava copiando do primeiro programa que a gente fez. Deixa eu copiar ela aqui. Beleza, vamos dar o nome do programa para 2. Lembrando que no simulador tem que tirar o G54, senão ela se perde. E vamos achar aqui qual que é a fresa de 20 aqui no simulador. Eu tinha deixado como 2, mas a 2 é a 8 que a gente usou antes. Ó, a ferramenta 8 é uma fresa de 20. Vamos selecionar ela aqui então. Então o H tem que ser H8 e o D tem que ser D8. Vamos rodar para ver se ela vai se comportar como nós queremos. Esqueci de tirar um G54 aqui. Diz que está fora do limite. Eu acho que eu vou ter que criar uma peça nova e jogar ela um pouquinho mais para cima para ela não sair fora da peça aqui. Que eu deixei ela muito perto da parte de baixo. Deixa eu criar uma aqui rapidinho. Da mesma forma que a gente criou antes, tamanho de 80. Aqui é 18 agora, não é mais 15. Aqui 50. 100 e aqui 75. Acho que agora dá. Deixa eu tirar o G54 aqui, que era a ferramenta 8. Aqui H8 e D8. Dá um reset aqui. Aqui tem mais um G54 perdido. Acredito que seja isso. Vamos mandar lá rodar para ver. Aí. Ó. Fez o contorno. Voltou. Ó. Aqui ele fica mais ou menos marcadinho. Estão vendo ali a marquinha até onde ela foi lá no final? É como se fosse tipo um repasse, mas é só para ele não ficar como se fosse essa pontinha sobressalente aqui no final do raio, tá? Esse simulador, como a parte gráfica dele não é muito boa, o raiozinho fica tipo essa escadinha aqui. Então, caso vocês forem treinar vocês mesmos, saibam que é normal, tá? Não é nada do computador de vocês, nem da programação que vocês fizeram. Ó,